Olá, meus caros alunos, dando continuidade aí à diretoria colegiada do Banco Central. Na aula anterior falamos da composição dessa diretoria colegiada por até 9 membros, lembrando que diretoria e colegiada também tem 9 letras, e é isso que você vai gravar. E lembrando que essa diretoria colegiada ela vai ter duas funções, né? Uma como função de assuntos relacionados ao Banco Central, assuntos administrativos, e outra como função de assuntos relacionados ao Copom, Comitê de Política Monetária. Agora, como é que é eleita ou como que é feita a escolha dessa diretoria, tá? Essa diretoria colegiada, ela é escolhida de acordo com a Constituição Federal. Ó, na própria Constituição Federal, no seu artigo 52, tem a forma com que é feito a aprovação da diretoria colegiada, tá? Então, quem faz a nomeação, tanto do presidente quanto dos diretores, é o presidente da República. Então, olha só, quem faz nomeação e quem faz a escolha, né, a nomeação tanto do presidente quanto dos diretores é o nosso presidente da República, ok? De acordo com a Constituição Federal. Então, no caso a Dilma Rousseff, ela que nomeou, né, o presidente Alexandre Tombini, ela que nomeou os diretores, né, e isso é uma das coisas que o país está caminhando para uma modificação, né? A gente tem visto aí vários movimentos solicitando que a escolha dos ministros do STF seja feita um concurso público, né? E não escolha pelo próprio presidente, porque, de uma certa forma, nós estamos refém. O presidente de uma nação, no caso do Brasil, ele pode aparelhar todo o Estado, né? Você coloca lá, nomeia ministros do seu íntimo relacionamento, e esses ministros, em qualquer situação que desconfortável para o presidente, eles podem também fazer uma vista grossa e não punir o presidente da forma que deveria ser punido, tá? Isso pode ocorrer, pode haver essa suspeição, né? Por isso que o ideal mesmo seria que a nomeação fosse dada de forma por concurso ou por mérito de carreira e etc, tá? Agora, quem nomeia, então, o presidente do Banco Central e seus diretores é o presidente da República. Após essa nomeação, eles vão para aprovação. Essa aprovação, quem faz é o Senado Federal. Ok? Então, a Dilma nomeou lá o Alexandre Tombini e mais alguns diretores, eles vão para o Senado passar pela aprovação. Como que é feita essa aprovação? Primeiro, é feito o quê? Uma sabatina. Ou o mesmo conhecido como arguição pública, tudo bem? Sabatina ou arguição pública é a mesma coisa. O que significa uma arguição pública? Sabatina. E o que é a sabatina? Sabatinar é testar o conhecimento desses profissionais, tudo bem? Por quê? Para ser nomeado, ó, vou marcar aqui de outra caneta. Para ser nomeado, tanto o presidente quanto os diretores precisa ter, ó, notórios conhecimentos e reputação ilibada. Então, primeiro passo, né? Reputação ilibada. Não pode ser um cara envolvido aí em fraudes, em esquemas e etc, etc. Tudo bem? Reputação ilibada é uma reputação íntegra. Tudo bem? É uma pessoa que realmente é honesta, tem bons princípios, etc, etc. Notórios conhecimentos, aí está relacionado à capacidade
a capacidade desse agente, né? De se ele tem competência técnica para ocupar o cargo pelo qual foi designado. Então, essa sabatina e arguição pública, na verdade, é uma forma que o Senado faz para testar os conhecimentos desse profissional ou não. Após essa sabatina, cai aonde? Numa votação secreta. Ó, após a sabatina, passa-se por uma votação secreta e a votação determina se foi ou não aprovado, tudo bem? Então, se a maioria votar em relação à aprovação, eles são nomeados para o cargo, se não, não são. Raro a gente ver uma votação que não aprova uma nomeação dada pelo próprio presidente da República, ok? Então, passou pela sabatina, aí o Senado vai votar mediante voto secreto, o quê? Se aprovam ou não aquele profissional naquele cargo. Uma vez aprovado, eles vão e tomam posse para o exercício da função. Agora, lembra de uma coisa, este cargo tem estabilidade? Não, né? Tanto o presidente quanto os diretores, nós falamos, ó, que são cargos demissíveis ad nutum. O que são demissíveis ad nutum? Ora, se o presidente nomeou, a qualquer momento o presidente pode exonerar, ok? Se ele escolheu, né, o presidente da República, foi ele que escolheu o presidente e os diretores do Banco Central, da diretoria colegiada, a qualquer momento, se o presidente achar porventura exonerá-los do cargo, ele pode fazer. Por isso que a gente fala que são cargos demissíveis ad nutum, tudo bem? Porque não tem estabilidade. A qualquer momento, uma vez que foram nomeados, poderão ser exonerados. Olha aqui, nós temos um organograma, né, das diretorias compostas aí pelo Banco Central, né? Quais são as diretorias que formam a diretoria colegiada? Então, ó, nós temos aqui o presidente, ó, certo? Aí nós temos as seguintes diretorias, ó, a DIREC, vou nomeando aqui 2, a DIFIS 3, DINOR 4, DIORF 5, DIRAD 6, a DIPEC 7, a DIPOM 8 e a DIREX 9. Então, independente se tem um diretor para cada diretoria, as diretorias continuam existindo. De qualquer forma, eu vou ter 8 diretorias e um presidente, por isso que a gente pode falar até 9 membros, ok? Ah, mas professor, tem uma diretoria que tem o mesmo diretor. Não importa. Os votos são por diretoria e não por diretor. Maravilha? Então, nós temos lá, ó, a diretor, a DIRAD, né? DIRAD, o que significa DIRAD? Diretoria de Administração. Nós temos a DIREX, Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Nós temos a DINOR, Diretoria de Regulação. A DIFIS, Diretoria de Fiscalização. A DIORF, Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural. Nós temos a DIPEC, Diretoria de Política Econômica, e nós temos a DIPOM, Diretoria de Política Monetária, e a DIREC, Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania, ok? Totalizando aí 8 diretorias, mais o presidente, então 9 membros é a composição da diretoria colegiada do Banco Central. E essa diretoria reunir-se-á ordinariamente, ó, ordinariamente, uma vez por mês. Ó, perdão. Ordinariamente, deixa eu apagar aqui que eu li errado. Ordinariamente, uma vez por semana. Então, vem aqui, ó. Só para a gente fazer um quadrinho, ó. O Conselho Monetário Nacional reúne-se uma vez por mês. O Banco Central, né, a diretoria colegiada, na função de Banco Central, uma vez por semana. Por quê? Nós temos ainda
a diretoria colegiada do Banco Central na função de Copom, aí são outros tipos de reunião, outras quantidades que nós veremos quando estudarmos o Copom. Então, vamos comparar o quê? A diretoria do Conselho Monetário Nacional, reuniões uma vez por mês. E a diretoria colegiada, fazendo função de Banco Central, reúne-se uma vez por semana. E depois nós temos a diretoria colegiada fazendo a função de Copom, que aí entra naquelas reuniões ordinárias de 8 vezes ao ano. Nós veremos isso. Então, ó, a diretoria colegiada reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente, na forma prevista no regimento, presentes, no mínimo, o presidente ou seu substituto e metade do número de diretores. As decisões da diretoria colegiada serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente ou a seu substituto o voto de Minerva ou voto de qualidade, ok? Então, ó, vamos fazer aqui um comparativo. Conselho Monetário Nacional, e nós temos o Banco Central, tudo bem? Composição. Três membros. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central. Tudo bem? Já o Bacen, nós temos composição. Diretoria colegiada. Ou seja, até 9 membros. Tudo bem? Até 9 membros, tá? As reuniões, ó. Copom, perdão. Reuniões do Conselho, uma vez por mês. As reuniões do Bacen, uma vez por semana. Trabalha mais, hein? São reuniões ordinárias. Depois nós temos as reuniões extraordinárias. Convocação do presidente. No conselho, quem convoca é o presidente do conselho, o ministro da Fazenda, né? Aqui também a extraordinária. Também convocação do presidente. Agora detalhe. Participantes desta reunião. O presidente pode deliberar ad referendo. Ok? Já nessa reunião extraordinária, os participantes têm que ter o presidente ou substituto mais a metade da diretoria. Metade da diretoria, não, metade, né, do número de diretores. Põe aqui, ó, número dos diretores. Que é diferente de metade da diretoria. Metade da diretoria seria 4, mas a metade do número de diretores, então hoje nós temos 7.
A metade seria 3,5. Como não tem como levar meio diretor, leva 4, tá certo? Agora, uma coisa importante que eu quero que você grave aqui, ó. Se o presidente do conselho pode deliberar ad referendum, então ele pode deliberar sozinho. E, portanto, nas reuniões do conselho, não há voto de Minerva. Minerva é o mesmo que voto de qualidade, de desempate, tudo bem? Ó, na composição dos 3 membros, não há voto de Minerva, ok? Não há voto de desempate. Por quê? Porque não necessariamente o ministro da Fazenda, que é o presidente do conselho, vota por último. Ele pode votar primeiro se ele quiser. Agora, nas reuniões ordinárias, aí sim, nós temos aqui da diretoria colegiada o voto de Minerva, né? Presidente do Bacen. Ele tem o voto de Minerva, de desempate, ok? Maravilha? Então, olha só, a diretoria colegiada reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente na forma prevista no regimento, presentes no mínimo o presidente ou seu substituto e metade do número de diretores. As decisões da diretoria colegiada serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente ou a seu substituto o voto de qualidade, voto de Minerva, tudo bem? Então tá aí, ó, um quadrinho que dá para você fazer uma bela comparação entre Conselho Monetário Nacional e Banco Central na sua composição e reuniões, ok? Quais as competências do Banco Central? Primeira competência famosa é emitir papel moeda. Emitir papel moeda ou a moeda metálica, né? O que é a moeda metálica? A moeda metálica é a moedinha níquel que a gente conhece, tá? E papel moeda são as notas, as cédulas de R$10, R$20, 50, 100 e etc. Que é diferente, papel moeda é diferente de moeda papel. Moeda papel, eu expliquei na aula anterior, que é a mesma coisa que eu pegar uma folha de pão de padaria, papel de pão de padaria, né? E colocar lá, aos seguintes dizeres: reconheço a importância da dívida de valor R$1.000, né? Sendo eu devedor, reconheço que pagarei essa dívida no valor de tal, na data tal. Então, isso aí virou uma nota promissória. Então, virou uma moeda papel. Agora, papel moeda é aquela cédula oficial, né, emitida pelo Banco Central, porque ele é o único que tem exclusividade para emitir moeda no nosso país, seja papel moeda, seja moeda metálica, tá? Então eu falei para você assim, ó, gravar A, E, I. Então olha só, Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de moeda. Isso cai demais. Bacen emite moeda. E Casa da Moeda imprime a moeda. A e I, grava assim, ó, A e I. Autoriza, emite e imprime, tudo bem? Segunda competência do Banco Central, executar os serviços do meio circulante. Então, o que significa executar os serviços do meio circulante? Ó, meio circulante é toda moeda. Meio circulante, ó, são todos os meios de pagamento que circulam na economia.
E como meios de pagamento nós temos o papel moeda e nós temos a moeda metálica. Tem também a moeda escritural, né? Só que essa daqui, quem emite basicamente são os bancos comerciais que nós falaremos mais adiante, ok? Então, olha só, executar os serviços de meio circulante é saber o quê? Se tem quantidade de papel moeda suficiente para atender as demandas da economia, né? Se está faltando cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00, trocar as cédulas que estão inutilizáveis, né? Cédulas rasuradas, rasgadas, fazer com que haja quantidade de moeda suficiente nos caixas eletrônicos das instituições financeiras. Então, para isso, o Banco Central tem que disponibilizar a moeda para as instituições, recolher moedas falsas do mercado. Agora, como é que o Banco Central executa esse tipo de serviço? Ele faz o quê? Um convênio com as instituições. Ele vai fazer um convênio com as instituições financeiras. Como assim? Olha, ele faz uma parceria com os grandes bancos, né, Itaú, Bradesco, e os bancos que vão fazer a execução, né, por convênio, junto com o Banco Central, de receber as moedas falsas, recolher, retirar as moedas danificadas, né, abastecer os caixas eletrônicos, etc, etc, ok? Olha lá, terceira competência do Banco Central. Determinar as taxas e receber os recolhimentos compulsórios. Pelo amor de Deus, marca um asterisco, pinta aí de marca-texto, qualquer cor, rosa, não importa, entendeu? Não, pode até pôr rosa, mas gravem isso aí, porque isso aqui, você precisa saber isso aqui de qualquer jeito, não tem jeito. Ó, determinar as taxas. Na Lei 4595 está falando que compete ao banco, ao Conselho Monetário Nacional, determinar as taxas de recolhimento compulsório dos depósitos ou outros títulos contábeis, depósitos a prazo, ou outros títulos contábeis de até 60%. Não é, gente. Em 89 veio uma lei que revogou esses dois artigos aí do Conselho e determinou para o Banco Central a competência de ele mesmo determinar as taxas e receber os recolhimentos de compulsório. Olha só, se é o Banco Central que tem a função, de executar a política monetária, se é o Banco Central que tem a função de executar a política monetária, é o Banco Central que tem poder para fazer isso. Então, olha só, determinar a taxa de compulsório, nós vamos ver nos instrumentos de política monetária que o compulsório, ele é uma variante para controlar a quantidade de moeda no mercado. Se o compulsório foi alto, a taxa que os bancos têm que recolher ao Banco Central, for uma taxa, uma alíquota alta, vai sobrar menos dinheiro para os bancos emprestarem. Então vão ter menos recursos na economia. Ele está fazendo o quê? Controle da moeda. Se ele coloca uma taxa de compulsório bem pequenininha, vai ter uma quantidade, um volume de moeda muito mais disponível para os bancos emprestar e, consequentemente, ele vai aumentar ou expandir a quantidade de moeda na economia. Então, isso é política monetária, né? Porque política monetária é política de moeda, né? Ajustar, controlar o volume de recurso ou dos meios de pagamento às necessidades da economia. O Conselho cria normas e quem executa é o Banco Central. E para ele executar, ele precisa saber qual momento ele coloca a taxa do compulsório mais alta e qual momento ele vai colocar mais baixa. Se é ele que executa, nada mais justo do que ele determinar as cartas e as regras para isso aqui. Ok? E quem recebe os recolhimentos compulsórios é ele também. Ele é o banco dos bancos. Então, os depósitos compulsórios das instituições precisam ser depositados dentro do Banco Central. Então, ó,
Nós vamos ver no compulsório as alíquotas, tá? O Banco Central determina até 100% de alíquota para depósitos à vista e até 60% para os depósitos a prazo e outros títulos contábeis. Agora, o que você precisa saber aqui, neste momento, é que quem determina as taxas de compulsório, depois a gente vai ver as alíquotas, quem determina é o Banco Central, tudo bem? Não é Conselho Monetário Nacional. Mas, professor, e se na prova perguntar, como aquela questão de 2014 da Sesgran-Rio, você somente vai colocar Conselho Monetário Nacional quando não existir nenhuma outra alternativa melhor do que essa, tudo bem? Porque as bancas atualmente, ou de vez em quando, colocam questões lá revogadas na prova. E aí não adianta brigar depois, entrar com recurso, porque eles acabam não anulando as questões, tudo bem? Então, tem, como caiu na prova de 2015 uma questão sobre a fiança bancária, e lá nós tínhamos uma exceção, tinha que ser anulada a questão, não foi. Por quê? A banca entendeu que de todas as alternativas, existia uma menos pior, né? Existia uma, nós temos dois lados, tem a mais correta e tem a menos errada. Todas estavam erradas, mas tem uma lá que estava menos errada, então tinha que ser essa. Por isso que eles não acataram os nossos recursos aí. Então, grave aí, hein? Determinar taxa e receber os rendimentos compulsórios. E, ó, isso aqui eu vejo de monte, esta competência eu vejo de monte em vários tipos de material, apostila, né? Até no meu livro tá, mas eu menciono abaixo, né? No que eu estou escrevendo, eu menciono abaixo, olha, essa competência foi revogada tacitamente, como eu coloquei no slide, tudo bem? Para chamar a atenção do aluno. E mais uma competência do Banco Central, realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, tá? Nós vamos ver o quê? Os instrumentos de política monetária mais à frente. Esses instrumentos de política monetária vão envolver quem? O compulsório. Vai envolver quem? O redesconto. E vai envolver a política de open market, títulos públicos, ok? Então, olha só, depois eu vou entrar mais aprofundado no compulsório, no redesconto e no open market. Por hora, realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. O que é o redesconto, tá? É uma ajuda, é uma assistência, um socorro que o Banco Central, Banco dos Bancos, vai conceder às instituições financeiras, tudo bem? Uma instituição financeira que deu um desencaixe no seu caixa de um dia para o outro, faltou recursos financeiros, ele tem possibilidade de ir até o Banco Central e solicitar um empréstimo. Esse empréstimo recebe o nome de redesconto, assistência à liquidez. Redesconto, assistência à liquidez ou socorro, tá? É um empréstimo que o banco faz, o Banco Central, para as instituições financeiras, para socorrê-las de um momento de não liquidez, tudo bem? Falta de liquidez. Isso ela faz, o Banco Central faz porque ele tem que garantir a estabilidade da economia. Agora, esse redesconto, esse empréstimo, essa assistência à liquidez, socorro, é feito de uma forma que o banco trata como algo punitivo. O Banco Central trata como algo punitivo, tudo bem? Mas é claro que ele vai socorrer para que a instituição financeira não quebre, não passe momentos de dificuldade e afeta toda uma economia por conta do risco sistêmico que nós temos, tudo bem? Depois eu vou aprofundar em redesconto, tá? Se somente, se são todas as instituições financeiras que podem ou não, qual é o prazo desse redesconto, qual é a taxa de juros que o Banco Central irá cobrar. Mas isso nós veremos na aula de instrumentos de política monetária. Por hora, grave como competência, operações de redesconto e empréstimo do Banco Central para as instituições financeiras.
Esse empréstimo é conhecido como assistência à liquidez ou socorro. Maravilha? Então, já já voltamos. Fiquem com Deus. Continue focado que a vaga é tua no ano de 2016. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.